Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Mamileiros e mamiletes, eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer, bem-vindos ao Mamilos de Férias, um Mamilos mais levinho, pra falar de coisas gostosas, depois de um ano cheio de tretas, de polêmicas, de assuntos densos, complexos, profundos. Agora a gente vai falar de viagem. Estamos fora do estúdio, gravando direto de uma sorveteria da Ben & Jerry's, delícia. Daqui a pouco vocês vão inclusive ver a gente pedindo sorvetes, comendo sorvetes, porque é verão. A gente tá bem felizinha e junto comigo e com a Cris. Oi, gente, eu sou a Gaia Passarelli. Eu sou mais ou menos viajante. Eu sou uma viajante que não tá viajando, mas eu amo férias e eu não vejo a hora das minhas férias chegarem. Por que a gente te convidou, Gaia? Qual é a sua relação com viagem? Porque em 2016 eu publiquei um livro chamado Mas Você Vai Sozinha, que também é o nome do meu podcast, que vocês podem aproveitar pra procurar aí, que é um livro com crônicas de viagem, histórias minhas, coisas que aconteceram comigo viajando por vários lugares do mundo. E daí eu fiquei meio conhecida como essa coisa da mulher que viaja sozinha. O que eu amo, adoro, é um prazer, inclusive que as pessoas continuam comprando e comentando sobre o livro, fico muito feliz. No entanto, eu não tô viajando, porque eu tô trabalhando pra caramba aqui em São Paulo, e daí eu tô meio parada por aqui. O que tudo bem também, porque São Paulo é uma cidade que permite que a gente viaje na própria cidade, então vale. E aí, conta pra gente um pouquinho de onde que surgiu esse desejo. Gostar de viajar, todo mundo gosta, mas o que te tornou uma viajante? É uma influência muito dos meus avós. Eu sou neta de um casal de velhos italianos, assim. O meu avô era aquela figura muito do self-made man, assim, que quando ele envelheceu e teve oportunidades, ele saiu viajando o mundo, ele gostava muito de viajar. E eu era criança, vivia com eles, e eu amava quando meu avô e minha avó voltavam de viagem, dos lugares tipo Rússia, Egito, e voltavam trazendo souvenirs, coisinhas, daqueles lugares distantes que eu via nos livros, assim. Eles foram uma inspiração muito grande nesse sentido, na coisa de tipo, quando você viaja, você aprende a conversar sobre vários assuntos. Não sei, eu achava isso inspirador. Mas daí tem o outro recorte que é viajar sozinha, né? Porque viajar, muita gente viaja, mas eu acabei caindo nesse nicho da viajante solo. Eu sempre gostei de fazer coisas sozinha. Eu era uma criança que ficava muito sozinha, fazendo as coisas. E começar a viajar sozinha não foi uma decisão, tipo, eu vou viajar sozinha porque eu preciso me empoderar, ou porque isso é importante pra eu me conhecer. As oportunidades foram aparecendo e eu achava que, tipo, vou deixar de fazer isso só porque eu tô sozinha? De jeito nenhum, vou. Hoje em dia eu ainda gosto mais de viajar sozinha do que de viajar com pessoas, exceção dada ao meu filho, porque eu gosto muito de viajar com ele. Mas qual é a diferença de viajar sozinha e de viajar com a melhor amiga, de viajar com os pais, de viajar com o namorado? Então, quando você tá viajando sozinha, tem duas coisas. A primeira é que você é integralmente responsável pelas suas próprias decisões. Se você decidiu ir num museu e esse museu tava ruim, tava cheio, ou o programa foi uma bosta por algum motivo, você não pode botar a culpa na sua amiga. E ela me convenceu a ir lá e foi ruim. Não, gata, isso é com você. Também, se você entrou no metrô e você pegou o metrô pro lugar errado, essa decisão foi tua. Você não pode botar nas costas dos outros. Tem o lado ruim, né? Que você tem que lidar com as suas próprias decisões, mas também tem o lado bom que você pode decidir sozinha, fazer só o que você tá a fim de fazer. E eu acho que isso que pra mim é o mais importante. Enfim, eu tenho filho, eu trabalho com pessoas, eu tô o tempo inteiro meio dependente do que o outro quer fazer. E quando eu tô viajando, eu posso tomar a decisão só pra mim. Se eu quiser tomar 2 cafés da manhã seguidos, isso é uma coisa minha comigo, eu não preciso dar explicação pra ninguém. E não preciso ficar negociando ali. Será que a gente vai nesse lugar? Será que daqui a gente vai pra tal show ou tal restaurante? É uma decisão só minha. E eu gosto muito de tomar essas decisões comigo mesma. Isso tem um lado também que te ajuda a se conhecer melhor, né? No momento que você tá sozinha, você não precisa dar satisfação pra ninguém, você escolhe, tipo, o que eu realmente gosto, quero, sou a fim de fazer. Mesmo que seja não fazer nada. Muitas vezes quando eu tô viajando eu não vou fazer nada, eu escolho passar o dia no hotel. Por quê? Porque eu posso. Tá tudo certo. Eu fiz uma viagem há 2 anos atrás, foi a primeira e única vez que eu viajei sozinha até hoje. Foi um processo muito interessante, primeiro, de me desapegar. Eu fui com tarefa, não fui única exclusivamente para passear, mas foi a minha primeira oportunidade de me desapegar de cronograma, de programa, de ter que fazer, de ter de onde ir. E eu lembro muito da sensação de caminhar na rua sozinha e ver flores muito bonitas que tinham na rua. E, por exemplo, eu queria que a Juliana
visse, porque era uma flor que eu sabia que ela ia gostar. E tinha hora que eu tava comendo uma coisa, eu falei, o AG ia gostar dessa comida. Como que é esse processo de estar só? Você não tá dividindo a experiência com ninguém. Achei muito fresco a experiência pra mim, mas eu fiquei com a sensação que eu gostaria de compartilhar aquilo com pessoas que eu amo. Como que é pra você lidar com esse sentimento? Olha, gostar de viajar sozinha também não significa que você tá 100% do tempo ok com isso, né? Às vezes a gente se sente sozinha, sim, e tudo bem, porque somos humanas. Putz, vai rolar um momento em que você tá, sei lá, num restaurante muito gostoso, ou uma coisa, tipo, vi umas flores que eu gostaria de compartilhar, e você vai falar, puta, que pena que eu não tô com ninguém aqui pra compartilhar isso comigo. Tem certas coisas que eu já fiz muito em viagem com outras pessoas, e eu fui deixando de fazer quando eu tava viajando sozinha, que eu descobri que eram coisas que eu não gostava de fazer sozinha, tipo, ir em show. Não gosto de ir em show sozinha, acho chato. Eu gosto do coletivo, eu gosto de estar com alguém. Então, também tentei, descobri que não é isso que eu tava afim e beleza. Mas eu acho que a coisa da solidão faz parte um pouco e cada um lida de um jeito com isso, né? Às vezes a gente pode resolver essa solidão com um WhatsApp rápido ali, ou às vezes você vai passar um dia meio tristinha mesmo e paciência, vida que segue. Mas assim, depois da história do livro, que eu comecei a falar muito sobre viagem solo e tal, várias mulheres falam pra mim, tipo, cara, eu já tentei e eu realmente não gosto de viajar sozinha. E tudo bem, não existe uma regra que você tem que gostar. Acho que pra gente passar pra aquela coisa que, tipo, não, pra você ser uma mulher empoderada, tal e tal, você tem que gostar de ficar só com você mesmo. Cara, e às vezes você não gosta, você prefere viajar com seus filhos, você prefere viajar com suas amigas, com o seu namorado, com os seus pais, com quem quer que seja. E tranquilo, a viagem solo, ela não é mais ou menos legal, né? É só a viagem que você tá afim de fazer. O que eu acho que não pode acontecer nunca é você deixar de fazer uma viagem que você quer fazer porque tem um outro lado ali, tem uma pessoa na sua vida que não deixa. Aí é onde eu acho que fica mais complicado. Tipo, puta, eu queria muito viajar pra tal lugar, mas eu não posso porque meu namorado não pode ir comigo, ele não quer que eu vá sozinha. Aí a gente entra numa seara mais complicada, né? A gente tem que ter a liberdade de poder viajar, se a gente assim quiser. Mas eu não acho que essa viagem tem que ser uma obrigação. Gostei muito quando você falou de oportunidade, porque às vezes não é que alguém tá te impedindo, mas você mesmo fala assim, putz, se eu não tenho companhia, então eu vou dar preferência pra um lugar que eu tenho companhia. E às vezes é uma coisa tão simples quanto, nossa, eu queria muito ir pra China. Eu não vou ter uma amiga especificamente que curta a China, e talvez meu namorado também não curta a China. E é uma viagem que é importante pra mim. Quando você destrava essa, entre aspas, habilidade de, beleza, eu banco isso, eu posso viajar sozinha, não é uma questão de você ser uma super mulher, é que só te possibilita outras coisas. Tem uma coisa de viajar sozinha que eu acho interessante a gente falar, que é o trampo invisível, que é, bom, depois que eu conheci o Merigo, a gente fazia as viagens juntos, mesmo depois que a gente teve criança, foram só viagens de trabalho, mas eu tava sempre com ele. E aí, era muito evidente pra mim as coisas que eu deixava de fazer porque eu estava com ele, ou seja, então o ritmo da viagem é outro, porque tem que ser o ritmo das duas pessoas, a escolha dos lugares é outro, mas não era tão transparente pra mim as coisas que eu não precisava me preocupar porque ele estava lá. Então, coisas simples sobre qual é o hotel, como é que vai ser o transporte do aeroporto até o hotel, sei lá, milhares de pequenas coisas, porque o Merigo é muito de processo, então ele resolve muitas coisas. E quando eu tô viajando com ele, eu não percebo, eu só vejo que as coisas tudo funciona. E aí, de repente, fui viajar sozinha e eu percebi centenas de pequenas coisas que eu não me preocupava ou que eu dividia a decisão e que, de repente, é muito legal você fazer só o que você quer, mas você não ter alguém pra dividir, vamos pra cá ou vamos pra lá, pra pensar junto, é um peso também extra, né? Como que é isso? Então, eu, pessoalmente, adoro essa parte. Descobrir como vai de ponto A pro ponto B, hotel, definir lugar pra comer, pesquisar sobre os passeios, que horas é, como funciona, como chegar lá. Eu gosto muito dessas coisas. Talvez eu goste mais de programar a viagem do que fazer a própria viagem. Então, eu nunca encarei isso como um problema, assim. Mas sim, realmente, é uma coisa que demanda tempo, e é um tempo que às vezes a gente não tem na vida. Uma época, uns anos atrás, aí eu namorei um tempo um italiano, ele aparece no meu livro, inclusive, que é hotelier. Ele é um profissional da hotelaria e que, consequentemente, viaja muito o mundo. É 10 vezes mais viajado que eu. E a gente viajou junto várias vezes e era maravilhoso viajar com ele porque ele, tipo, já tinha resolvido as coisas antes de eu pensar. Não, porque a gente vai alugar o carro. Ele, mas aquela operadora de carro ali é mais barato, funciona melhor, por causa disso, isso. Uma coisa de experiência. E eu, tipo, caramba, olha lá, um homem que sabe viajar. Achei super
super impressionante. A melhor companhia de viagem. Mas isso de organizar a viagem pra mim não é muito um problema, eu gosto mesmo. Agora tem uma outra questão, que é a questão do custo, né? É mais caro viajar sozinha. E eu encarei limitações em algumas ocasiões. Tipo, teve uma viagem que eu fiz em 2017, eu fiquei 20 dias na Patagônia sozinha, que foi uma rara viagem que não tinha absolutamente nada a ver com trabalho. Eu só, tipo, caramba, pintou uma grana aqui que eu não tava esperando, eu posso viajar pra qualquer lugar, pra fazer o que eu quiser, sem ter que trabalhar, que foda! E fiquei 20 dias sozinha na Patagônia, sem ter programado nada. Eu só comprei a passagem e fui me resolvendo durante a viagem. Deu tudo certo. Mas por estar sozinha, tinha certas coisas que não dava pra eu fazer. Tipo, cheguei em Torres del Paine, Parque Nacional da Patagônia chilena, e é um lugar que é melhor pra você visitar de carro. No entanto, alugar carro sozinha é uma fortuna. E assim, são aquelas estradas que são ermas, né? Às vezes fica horas sem passar ninguém ali. Eu sozinha, viajando em estrada que é pedregulho, que tem neve. Qual que é a chance de dar uma coisa errada e eu ficar lá num lugar que ninguém sabe onde eu tô? Isso também existe. Então tem questões de custo e tem questões de segurança que quando a gente tá sozinho, elas são totalmente diferentes. Tem que considerar isso daí. Esse mito do, caramba, eu sou muito autossuficiente, sozinha, eu vou pra qualquer lugar e encaro qualquer coisa, é realmente um mito, porque quando a gente tá sozinha, a gente tá mais vulnerável também, né? Então a gente tem que saber até onde dá pra gente ir, ou até onde a gente quer ir, até onde a gente segura ir. Eu viajei muito sozinha esse ano, mas quando foi pra Alter do Chão, que a gente tinha decidido se ia fazer o Mamilos ou não, pra Cris é muito mais complicado, porque ela nunca tinha ficado longe do Amos, então era uma escolha difícil pra ela. Eu falei, a gente vai fazer o que você quiser, mas eu não vou sozinha, não vou bancar essa viagem sozinha, porque era um contexto político complicado e tal, e assim, pensando na viagem que a gente fez, você acha que dava pra fazer sozinha? Acho que não teria sido outra experiência, né? Não acho que teria sido legal mesmo, não. Tinha que ser de dupla mesmo, e tá uma ali dando força pra outra, e segurança pra outra, e uma troca essencial, porque vem o volume de conteúdo que veio era enorme, dissolver aquilo, elaborar aquilo, dupla tava pouco. Acho que se tivesse mais um, tava bom. Então eu acho que tem essas viagens também que, se você se sentir insegura o tempo todo, você não vai curtir, né? Você tá com medo, você tá sempre muito atenta. Quando eu viajei sozinha, eu demorei um tempo até me sentir segura pra fazer as coisas sozinhas. Como o meu inglês é muito ruim, eu viajei pra um lugar de falar inglês, e o AG tem um inglês bem melhor, ele resolvia esses trâmites de comprar o bilhete, eu fiz tudo sozinha. Então teve uma parte muito legal de entender a autonomia no sentido de capacidade e no sentido de ficar bem sozinha. Então acho que quando a gente tá escolhendo um destino e quer ir sozinha mesmo, eu acho que tem que se preocupar com isso, com a autonomia, o estar bem sozinha. Porque se for pra ir só nesse processo, né, de desbravar a todo custo e a todo preço, eu acho que pode sair pela culatra, assim. Por outro lado, eu tenho amigos que... Rafael Primos, estão falando de você. Ele trabalha pra viajar. Ele trabalha 1 ano, 2 anos, ele tá com um apartamento alugado pequenininho, com pouquinha coisa, ele ganhou um dinheiro, ele desfaz aquelas coisinhas, pé na estrada, fica 1 ano viajando, aí ele trabalha remoto, ele vai fazendo uma série de coisas pra poder gerar alguma renda enquanto ele tá fazendo essas viagens. Eu sempre fiquei muito admirada disso, sabe? Dele conseguir conhecer tantos lugares. Ele não é um cara rico, ele é um cara que trabalha, pega o dinheiro e investe nisso. Ele vive essa vida desse viajante. Isso pra mim trouxe um aprendizado muito grande, porque de um outro lado eu tenho uma amiga que ela e o marido sempre tiveram as contas bem separadas, ele e o cara tava enfrentando uma série de dificuldades financeiras, e ela conseguiu juntar uma grana, e no final do ano ela tinha uma grana e ela queria ir pra Índia. E ele não tinha essa grana e ela foi. Cara, isso pra mim... Eu falei, como assim ela foi sem ele, sabe? Como que ela teve coragem de pegar a grana? Coitado do cara. O cara ficou pra trás. Será que não dava pra dividir pra um lugar mais perto, que aí dava pra ir os dois? Ai, meu Deus, que mulher egoísta. Quando aconteceu isso, nem a Tatá tinha chegado, então tem uns 8, 9 anos atrás, sabe? Hoje essa informação já teria outra relevância pra mim. Então, juntando essas duas experiências, de ter um amigo que trabalha pra fazer isso, de ter uma conhecida que não abriu mão da viagem dela porque o namorado não podia. Então, assim, eu acho que essa ideia desse viajante solo, é muito autônomo, do estar bem consigo mesmo, ele passa por cima de algumas convenções sociais, né? Passa. E tem uma coisa interessante que você falou agora há pouco sobre o Alter do Chão, que, né, vocês estavam juntas, e muitas vezes 2 mulheres viajando juntas também são vistas como mulheres que estão sozinhas por não estar com uma companhia masculina. Ah, mas vocês vão sozinhas? Tipo, não, pera um pouquinho, somos 2, a gente não tá sozinha, a gente tá no plural, não tá sozinha. Exatamente, mas em 2016 teve uma tragédia de 2 turistas argentinas que foram
foram assassinadas no Equador, numa região bastante turística do Equador. E o que a mídia repercutiu era, elas estavam sozinhas. Mas elas estavam juntas, isso que você tá falando não faz sentido nem gramaticalmente. Mas elas estavam sozinhas porque elas não estavam com um homem. Então, a gente, né, o que você falou dela ir sozinha pra Índia porque não tá indo com o namorado, ainda mais Índia, né, que é um país tão duro pra mulheres. Tem uma coisa que a gente tá, mesmo que sejam 2 mulheres, 3 mulheres viajando juntas, só o fato de não estar com o homem já tem um desafio social aí. Porque, gente, no Brasil, até os anos 50, a mulher precisava de uma autorização por escrito do marido pra poder embarcar num avião, ou num cruzeiro, ou mesmo num ônibus. Então, rola um desbravar, né? A gente sente que a gente tá rompendo com convenções, por mais que tem estatísticas aí que mulheres viajam mais que homens, e é uma pesquisa recente do Ministério do Turismo, recente mais ou menos, acho que de 2017, era 70% das mulheres entrevistadas tinham vontade de viajar sozinhas no próximo ano. Por quê? Provavelmente porque questões às vezes parecidas com as que eu falei agora há pouco, né? Que homem é chato. Porque homem é chato. Que mandar no roteiro. Não, ou porque assim, tem mulher bem mundana também, né? Aquela passando pano pros amigos. Mas, não, é que às vezes é uma oportunidade da mulher fugir da rotina muito, muito, muito intensa que a gente tem, profissional e de casa e de compromissos que a gente tem absolutamente o tempo todo, inclusive de fim de semana, né? Muitas vezes, fim de semana, o homem, ele descansa do trabalho, a mulher tá cuidando da casa, tá cuidando da família, tá cuidando dos filhos, tá cuidando da mãe. Então, esse desejo de viajar sozinha também vem disso. Tipo, gente, eu quero um fim de semana, uma semana, um mês, pra mim, pra eu não precisar me preocupar com vocês, porque a gente tá constantemente preocupada com o outro. E isso é muito valioso e todas nós, a gente deveria poder passar por isso se a gente quiser em algum momento, sim. Falando em os desafios que a gente tem quando a gente tá viajando sozinha, você já foi pra algum país que você não falava a língua? Porque eu não percebi isso, mas todas as viagens que eu tinha feito até o ano passado, eu fui pra lugares que, assim, eu não falo um francês maravilhoso, mas eu me entendo bem e consigo falar com um taxista, com a galera de restaurante, de ponto turístico, eu consigo me virar. Espanhol eu não sei falar, mas eu entendo tudo que estão falando. De repente eu tava na Turquia, eu não conseguia ler placa. Eu não conseguia, se as pessoas estavam falando ao meu redor, eu não tinha um senso se era perigo ou se era acolhedor. Eu não tinha nada, eu não tinha contexto das coisas. E sozinha num lugar desse, eu fiquei, tipo, horas sozinha, porque eu fui encontrar minha prima. Mas chegar no aeroporto, pegar o outro voo dentro do país e pegar o táxi até o hotel, eu fiz sozinha. Foi realmente muito pouco, uma experiência muito limitada. Foi tudo tão rápido que eu não tinha me ligado que pela primeira vez eu ia estar num lugar que eu não entendia nada. Você já fez isso? Cara, eu fui pra Índia, né? E a Índia é um país que tem 24 línguas oficiais. Oficiais. Imagina quantas a mais não tem, né? Mas a Índia tem uma coisa de ter um inglês muito estabelecido, porque foi colônia britânica durante muito tempo, então é muito comum que as pessoas falem inglês, mesmo com inglês bastante rudimentar, o inglês faz parte da vida delas. Talvez não na Índia profunda, na Índia rural, mas em cidades grandes o inglês tá bem próximo ali. Mas tinha coisa na região onde eu tava, eles falam Malayalam e do ser um outro alfabeto, aliás, um alfabeto lindo, de umas letras redondinhas, assim, que só tem lá. E fora isso, não, espanhol eu me viro bem, italiano eu não falo, mas se precisar gesticular, assim, falar com as mãos, a gente sim. A gente viu Terra Nostra, afinal de contas, né, gente? Exatamente, a gente se vira bem. Então, nunca passei por isso com muita intensidade, não. Acho que uma dica boa é sempre a gente se preparar para aprender o básico da língua, ou na impossibilidade de falar, porque é difícil, né? Sair falando umas palavras em russo se você não tem nada de russo, mas ter um daqueles livrinhos de viagem que você pode, tipo, mostrar o que tá escrito pra alguém, pra você conseguir pelo menos, comprar uma coisa na farmácia se você precisar, assim. Bom, se o meu inglês é bem rudimentar, ruim pra dar com pau, você imagina o meu grego, né? Então, quando eu fui pra Grécia, meu amigo, que ninguém fala inglês, e se você falar inglês ainda te olham pior ainda. E também eu fui pro interior do Marrocos, né? Bem próximo do deserto do Saara, e a comunicação é uma coisa interessantíssima quando você se abre para a experiência do outro. Então é uma coisa que eu fiquei maravilhada nesses 2 países, porque realmente ninguém falava nada, ninguém se entendia, mas todo mundo sorria. E o que a gente fez, né? Tiramos fotos das coisas, então foto de comida, foto de hotel, e toda vez que a gente tava perdida, a gente mostrava a foto pra alguém e as pessoas se abrem, sabe? E tem uma coisa que, olha, pra mim particularmente, eu não sei como é que tá hoje, tem muito tempo que eu não saio do Brasil, eu espero que não esteja tão estragado quanto parece, mas quando a gente falava que era
brasileiro, nesses lugares bastante remotos, as pessoas ficavam muito felizes, né? Então, nessa época, e ó, tem bastante tempo, a gente andou fazendo bastante cagada de lá pra cá, mas as pessoas tinham um sentimento de simpatia quando você falava que era brasileiro, porque remete a coisas alegres quando as pessoas pensavam em brasileiro. Então, eu ouvia muito, toda vez que eu falava Brasil, as pessoas falavam de futebol, as pessoas falavam de carnaval, as pessoas falavam até do Lula, muito. E aí era uma coisa de querer te ajudar. Então, eu vejo isso, a língua, como um processo de aproximação das pessoas quando elas veem alguém realmente perdido. Eu fui muito maltratada em Paris quando eu tentei falar inglês. Quando eu assumi que não ia rolar mesmo, as pessoas me trataram melhor, sabe? Então, eu acho que esse processo de entender a língua do outro e o outro se abrir, eu aprendi umas palavras em grego ao longo do tempo. Eu conheci uma brasileira que morava lá, e aí fui comer na casa dela, e aí conheci muita gente lá. Mas no final já tava me sentindo a própria grega. Então eu acho que se abrir pra isso sem medo ajuda a entender a cultura do lugar também, né? Tem uma coisa de hospitalidade, né? Dos países, de quando vê que você tá tentando chegar em algum lugar e não sabe como, você quer pedir comida e não consegue, das pessoas terem um instinto natural de te ajudar. Quando a gente tá viajando sozinha, a gente pensa tanto em perigo, insegurança, situações ruins que podem acontecer, porque elas realmente podem acontecer, então é importante a gente ter isso na cabeça, mas, cara, 90% das vezes, se você estiver numa situação que você tá precisando de algo, vai aparecer alguém que vai te ajudar, e esse é um aprendizado muito legal quando a gente tá viajando solo. Pelo menos pra mim foi assim, de meio reaprender a confiar no mundo, sabe? Tipo, cara, as pessoas são legais lá fora, e ó, dá pra pedir ajuda e tá tudo bem, dá pra dar certo, a gente não precisa ter tanto medo de tudo o tempo todo, o que a gente precisa ter é atenção e informação, saber onde eu tô, saber onde eu quero chegar, saber o que eu tô fazendo, não me colocar numa situação de risco por livre e espontânea vontade. Mas viajando por aí, na Índia, inclusive, todas as vezes que eu precisei de ajuda por alguma coisa, invariavelmente apareceu uma pessoa pra me ajudar. Então isso sempre me deixou feliz, assim. E um conselho que eu dou para mulheres quando vêm falar comigo sobre viajar solo, não sei o que é, se você estiver se sentindo insegura, se você tá se sentindo insegura, a chance é que o seu sexto sentido tá certo e você tá insegura mesmo. Então, primeiramente, ouça o seu alerta interior ali e, em segundo lugar, peça ajuda pra uma outra mulher, porque a chance é que essa outra mulher vai entender o que você tá passando, mesmo que você não fale a língua, vai entender um pouco do que você tá passando e vai te ajudar. Na Índia, teve mais de uma situação, mas uma que me marcou muito foi, tinha chegado fazia uns 3 dias, estava em Trivandrum, esse é um nome ocidentalizado, no nome lá é um nome muito comprido que eu não consigo falar, mas Trivandrum, que é uma cidade no sul da Índia, uma cidade grande, e eu tava numa região de bazar, ruas de comércio, assim, e achando tudo maravilhoso, e olhando lojinhas, pessoas, as mulheres vestidas com sari, aquela coisa toda, achando tudo muito diferentão pra mim, e meio me perdi, porque eu me perco horrores também, eu tô sempre perdida, puta, como eu não presto atenção nas coisas, pisciana. E num dado momento eu precisava voltar pro lugar onde o meu grupo tava, porque eu tava numa press trip, tava com um grupo de jornalistas, precisava voltar pra onde eles estavam, eu tipo, não fazia ideia de como, e uma mulher saiu de dentro de uma loja, numa lojinha, ela olhou pra mim, saiu de dentro da loja, meio me deu uma abraçada, assim, uma segurada pelo ombro, olhou pra mim e falou, é pra lá que os turistas estão, meio é pra lá que você tem que ir, e meio me levou com ela. Foi muito bom que fosse uma mulher, porque se fosse um cara que saiu dentro de uma loja, encostou em mim, me pegou pelo ombro, eu ia falar, tipo, mano, sai daqui. Mas o fato de ser uma mulher e olhar pra mim com tanta transparência, falar, ela entendeu o que tá acontecendo, que maravilhosa. Eu deixei ela me levar, a gente chegou perto de onde tem que ir, ela apontou, falei, lá, tudo bem. E isso aconteceu na Índia várias vezes, porque é um país que é muito, o Brasil também é muito machista, a América Latina é muito machista, mas lá é um outro tipo de machismo realmente institucionalizado, muito duro e muito perigoso pras mulheres, né? Então, eu fiquei com essa sensação de que as mulheres se ajudam no dia a dia, porque sabe o que tá acontecendo. Essa mulher viu uma turista de cabelo curto, tatuada, perdidaça ali, e falou, cara, essa mina, ela vai se dar mal aqui, deixa eu levar ela pra onde ela tinha que estar. E me ajudou de livre e espontânea vontade, foi muito legal. Tem uma outra coisa, além dessas ajudas pontuais, quando você tá sozinho, você se abre pra camaradagem, pra fazer conexões, pra conhecer pessoas também. Tinha um podcast que eu gostava muito, o nome disso é Mundo, e teve um episódio que eles fizeram, que eles falaram de uma coisa que eu nunca pensei que eu faria, e morri de vontade depois que eles falaram, que é o caminho de Santiago de Compostela. Que as pessoas vão sozinhas, mas elas não ficam sozinhas. Porque todo mundo que tá ali, tá por motivos diferentes, mas partilhando a mesma jornada, o mesmo caminhar. E isso em si já é um ponto de partida pra uma conversa, já é um ponto de partida pra uma camaradagem nascer. Você teve experiências de conhecer pessoas legais na estrada? Mais ou menos, mas eu sou uma pessoa... Tive sim.
Eu sou uma pessoa meio antissocial. Não é verdade. Eu sou bastante introspectiva, então eu não conheço pessoas com tanta facilidade, assim. Mas muitas das viagens que eu fiz eram situações de press tripping. Press trips são viagens pra imprensa que você vai como convidado de um destino, né? De um país ou uma cidade ou um grupo de turismo, uma cadeia de hotéis, alguma coisa assim. Acontece muito. Galera, é menos legal do que parece, tá? Você tá viajando de graça, o que é muito maneiro, é um puta privilégio, mas você tá sempre limitado, aí você tá trabalhando, né? Você tá limitado ao que você foi convidado pra fazer. Então eu já tive press trip, por exemplo, na África do Sul, que é um país que eu morro de vontade de conhecer. Eu passei 15 dias lá e eu só vi os hotéis, restaurantes e passeios que eu fui determinada pra fazer, porque nesse caso específico eu tive que assinar um papelzinho, um contrato, me comprometendo a não sair sozinha de dentro do hotel ou não ficar sozinha sem o grupo, por questões de segurança deles. Enfim, África do Sul, preciso voltar. Mas, voltando, muitas dessas viagens são em grupo dessa forma e você acaba meio se enturmando com o grupo ali, não é bem como tá sozinha. Quando eu tô viajando sozinha mesmo, tipo essa viagem pra Patagônia, por exemplo, eu conheci um total de 0 pessoas. Por quê? Porque eu não queria. Eu queria realmente passar, enfim, eu tinha questões minhas, internas, que eu tinha que lidar, e aquela vastidão toda, a Patagônia é uma das regiões menos populosas do mundo, talvez por isso eu escolhi, e eu olhava em volta e falava, caramba, não tem ninguém aqui, olha que legal. Queria realmente ficar sozinha. Mas tem muita gente que viaja sozinha para conhecer pessoas, eu acho admirável gente que chega num lugar novo e faz amizade com facilidade, assim, eu acho lindo, porque eu não faço, eu sou meio tímida. Eu acho que tem uma coisa bonita nisso que você tá falando, que é o processo de introspecção, de autoconhecimento, de reflexão e de, muitas vezes, descobrir que você é uma pessoa legal. Pode ser que você seja chato, mas a viagem sozinha é um processo de você falar, olha que legal, eu fiz uma boa escolha, olha que legal almoçar aqui sozinho, tranquilo. Acho que o celular hoje em dia conectado o tempo todo já não deixa mais a viagem tão sozinha, mas pra quem gosta e se dá a oportunidade de realmente viajar sozinho, é um processo de autoconhecimento, né? Onde você pode fazer amizade com você mesmo, você para de se realizar sempre no outro, você começa a se realizar a partir das suas escolhas e entender que talvez você seja uma boa companhia, sim. Uma pessoa legal de se estar. Eu acho que quando você tá bem com você mesmo, naturalmente, você faz isso de uma maneira muito natural e aí pode ser que você conheça outras pessoas também. Mas esse estar só, essa solitude, né? Esse estar só por opção, por esse momento de se conhecer e se refletir, como é que você fica com os seus próprios pensamentos, igual essa experiência da Patagônia? Como é que foi isso pra você? O que voltou diferente da Gaia? Assim, eu sou muito curiosa em relação a conhecer lugares, eu gosto muito de história, geografia, então eu sempre sinto quando eu viajo que eu tô sozinha, eu tenho a oportunidade em ir atrás daquelas coisas que eu realmente sou afim de ver, mesmo que seja tipo, gente, museu prisional na Patagônia, sabe? E se eu não tenho ninguém junto comigo, eu posso ir fazer isso sem sem dar muita desculpa. Posso não colocar no Instagram, porque, né, ninguém vai achar nada demais. Mas eu quero ir. Não, mas eu não sei. Eu acho que o que volta diferente em mim toda vez que eu viajo solo é meio essa certeza de que sim, eu sou uma boa companhia e que eu sou capaz de fazer e bancar minhas próprias escolhas, sabe? De que, tipo, putz, eu fui sozinha. Quando eu tava na Índia, eu decidi que eu ia até Kanyakumari, que é a cidade no extremo sul da Índia, lá na pontinha do triângulo lá embaixo, que é o extremo sul do continente asiático, a cidade onde Gandhi pediu pra jogar as cinzas dele, e é o único lugar no mundo onde tem um encontro de 3 oceanos. Isso significava uma longa viagem de carro a partir da cidade onde eu tava até lá pra fazer isso em um dia e voltar no dia seguinte. Se eu tivesse com uma outra pessoa, ia falar, tipo, ai, Gaia, que trampo, pegar uma estrada na Índia, depois voltar de trem, não sei o que. Cara, mas eu quero muito ir, eu sinto que eu tenho que ir. Essa coisa do cinto, né? Eu quero muito ir, por quê? Porque eu quero muito ir, eu quero poder falar que eu cheguei no extremo sul do continente asiático. E fui. E foi muito legal. E o que mudou dentro de mim nessa viagem foi poder chegar lá e falar, caramba, eu tô o mais longe de casa que eu já cheguei, é absurdamente longe. Eu cheguei aqui sozinha, com a ajuda de algumas pessoas, mas eu cheguei aqui sozinha e eu vou voltar sozinha e eu vou poder contar pro resto da vida que eu cheguei no lugar onde jogaram as cinzas do Gandhi. Então tem uma sensação de... uma plenitude, assim, de caramba, eu decidi fazer isso e eu consegui fazer. Eu não tô nem fazendo pra provar
pra ninguém, mas pra provar pra mim mesma que eu consigo fazer, que eu sou capaz. E isso é muito gostoso. Sabe que tem uma coisa que você tá falando pra mim de viagem sozinha, é menos sobre as escolhas de onde ir, porque o Merigo até topa as escolhas de onde ir pra mim, não é um sacrifício, assim, fazer essa mediação de expectativa, mas é muito sobre ritmo. Viajar sozinha é sobre ritmo, sobre eu sou estriquinada, eu quero fazer mil coisas ao mesmo tempo, é isso que você falou. Eu vou ter que pegar um ônibus e um trem, um avião e um jegue e um não sei o quê. Yay, que legal! E pra pessoa, tipo, nossa, que horror, por que eu faria isso, sabe? Eu sou aquela pessoa que fala, você tá dormindo em dólar, acorda, vamos! Que marca todas as coisas que quer fazer no Google Maps, e aí faz o roteiro por proximidade, tipo, a gente só precisa fazer uma refeição no dia. O resto, on the go, vai, pega, faz, mil coisas. E assim, pra maior parte das pessoas é muito chato fazer isso e não configura férias e não configura definitivamente diversão. Mas pra mim configura. Então, por exemplo, eu tive acho que 6 horas em São Francisco, dividido em 2 dias, que também era uma viagem assim de trabalho. E cara, eu contei pra Cris as coisas que eu fiz e ela falou assim, não é possível, é humanamente impossível. Mano, eu fiz a cidade inteira a pé no primeiro dia, nas primeiras 3 horas, a cidade inteira a pé. E depois no outro dia eu peguei uma bicicleta e atravessei a ponte e fui pra outras cidades e tipo, ninguém toparia isso, entendeu? Eu comi todas as coisas que dava pra comer, eu bebi todas as coisas, eu fui em todos os pontos turísticos em 6 horas. Conta de Belém. Cara, Belém é surreal, assim, também. Eu cheguei em Belém, tipo, sei lá, 3 da tarde, às 5 eu precisava estar no lugar pra fazer passagem de som e fazer a palestra, daí, sei lá, a palestra era 6, 7, eu me liberava às 9 depois de falar com todo mundo, e aí no outro dia às 11h30 eu tinha que ir pro aeroporto. Então, basicamente, eu tinha, sei lá, algumas horas na cidade. Mano, eu fiz tudo. Eu cheguei, deixei as coisas no hotel, fui correndo tem um pier lá, que é super legal e tal, fui e comi uma coisa, peço 3 pratos, né? Porque eu vou ter poucas refeições, então 3 pratos pra provar tudo. Aí vai, faz a palestra, não sei o quê, volta, não, vamos pra um outro lugar, pra pedir mais 5 pratos, vamos provar tudo que Belém tem. No outro dia de manhã, eu fui pro Mercadão da cidade, e ali eu peguei um taxista muito legal que falou, mano, eu vou te levar pra tudo. Então me levou pro Forte, me levou pra uma exposição de arte moderna, me levou pra uma igreja, tipo, em 2 horas eu fiz altos rolês em Belém e ainda voltei e fui pro melhor restaurante. Falei, mano, eu vou almoçar antes de sair. Eu comi em todos, eu acho que comi umas 15 coisas em Belém. Fui em 6, 7 lugares, pontos turísticos diferentes, conversei com as pessoas, sabe? É muito intenso que ninguém toparia. Eu acho que o lance pra mim de viajar sozinho é menos sobre que coisas fazer, mas a intensidade e o ritmo de fazer as coisas, que eu acho que o meu é bem peculiar. Então, você tem que achar alguém que tope fazer esse ritmo junto com você. E é difícil. Eu adoro essa coisa, como eu falei, né? Eu adoro essa coisa de programar. Então, você falou do Google Maps. Eu tenho o Google Maps com todos os lugares onde eu vou. Eu fico pesquisando antes. Também porque eu gosto de meio visualizar como que é a chegada. Sabe, pera um pouquinho. Esse hotel que eu vou ficar, como que é o entorno? E se eu precisar de um café, onde tem... Enfim, eu adoro essa parte. Mas, viajando sozinha, eu sempre tô livre pra, tipo, não ir se eu não quiser. E eu sou uma pessoa meio preguiçosa, então acontece muito quando eu tô viajando, tipo, quer saber, eu não vou até tal lugar não, que lugar que todo mundo fala que tem que ir, eu não vou, acho que eu vou ficar por aqui mesmo, vou ficar nesse café umas horas comendo umas coisas gostosas e meio tudo bem, mas eu acho bom que a gente tenha a liberdade pra mudar esse plano, tipo, não, pera um pouquinho, eu não vou ficar no café, eu vou aproveitar essas 2 horas e vou ver 5 lugares diferentes, e beleza. O lance é a autonomia, né, como você disse, a gente tem a autonomia de fazer o que a gente quiser, isso é tão raro no dia a dia, a gente tem tão pouco, que eu acho muito valioso. Cada dia que passa eu gosto de ir mais pro lugar sem saber nada sobre ele. Então, já fiz muitos Google Maps e como é que é o lugar. É óbvio que eu acho que quando você tá viajando sozinha, isso é ainda mais importante, tem até outras funções, mas essa viagem mesmo que eu fiz pra Toronto, que eu fui pro Canadá, eu não quis ir em nenhum lugar. Você tem que comer, você tem que ir na torre, tem que... Não tenho. Eu vou onde eu quiser. E aí eu gostava muito de cada dia descer numa estação de trem e caminhar por ali, sem saber se o lugar era importante ou não, sem saber se aquele lugar era o ponto turístico ou não. E aí eu sempre entrava em algum lugar e tentava me comunicar com uma pessoa e comer alguma coisa ali, às vezes até consumir alguma coisa, comprar, mas tentar viver o lugar por ele mesmo e tentar me permitir ser surpreendida pelo lugar. Quando eu voltei, as pessoas, mas não tem foto sua em tal lugar. Não tem porque eu não fui. Eu não fui mesmo, eu não quis ir mesmo. Não, mas
cara, você foi em Toronto e não foi em tal lugar. Sim, eu fui. Você não foi em Quebec? Não, eu não queria ir em Quebec. Mas era só pegar o ônibus. Mas eu não queria ir, entendeu? Eu queria estar naquele lugar comigo mesma, andando ali. Pra mim tava bom isso, andar nas calçadas e ver as flores e... um museu, vou entrar. E aí aquele museu, meio xixelento. Aí vai no outro, nossa, que surpresa boa. Então eu acho que foi uma coisa bem episódica, não é o tipo de viagem que eu já fiz em outros lugares, mas me deu a oportunidade da desobrigação, do não ter que fazer o roteiro. Eu não queria fazer isso naquele momento, e aí que eu acho que eu descobri um outro jeito de viajar também. Não precisa necessariamente fazer. Você pode ir num lugar e só viver um pedaço do lugar e tá tudo bem, e mesmo assim você viveu um lugar. Tem uma coisa que é muito comum de blog de viagem, blog e, enfim, revista de viagem, né, reportagem de viagem, que é o tem que, coisas que você tem que fazer quando você for pra Nova York, sorvetes que você tem que comer quando você for pra Itália e etc. E eu acho isso detestável, eu acho muito chato, porque, putz, eu tô viajando justamente pra não ter que nada, né, as minhas férias. E quando você tá viajando a trabalho, já tem tantos tem que fazer, porque, putz, você tá lá porque alguém te levou, então você realmente tem que cumprir uma expectativa e paciência, né? Tem trabalhos piores aí, tudo certo. Mas esse jeito de viajar, muito livre, eu vou simplesmente caminhar e eu vou parar pra comer uma coisa se eu tiver afim, eu vou entrar nesse museu se eu quiser, ou eu não vou fazer nada também e tudo certo. Eu acho muito libertador, assim, e acho que poucas pessoas têm essa oportunidade, né? Então acho muito, muito bom quando rola. Foi uma coisa também que eu fui querendo parar de escrever sobre viagem, porque ia um pouco contra o jeito como eu gosto de viajar, que é como você tá falando. Cara, eu tomei a decisão de ir em tal lugar, eu vou, ou eu não vou fazer nada. E viajando a trabalho, eu sempre tinha que cumprir uma série de demandas ali, que também estavam se tornando cada vez mais repetitivas, porque a gente tá num momento em que tem... Eu não tô falando mal dos blogs de viagem, tá, gente? Eu fui blogueira de viagem também, tá tudo certo. Mas o tem que fazer acaba sendo repetitivo, porque as pessoas são todas fazendo as mesmas coisas. Então fica uma correria ali pra ver quem que vai encontrar o próximo autêntico, que daí tem que fazer, então deixa de ser autêntico. E acho que também uma hora eu não queria mais ter a ver com isso, assim. Aí já é uma outra discussão, mas... Vamos pedir um sorvetinho? Acho que tá um bom momento pra gente pedir um sorvetinho. Qual o seu Ben & Jerry's preferido, Gaia? Eu não sei qual que é meu Ben & Jerry's preferido, eu preciso ver. Eu ia falar o Cherry Garcia, mas aí eu acho que hoje eu posso aproveitar a oportunidade pra experimentar um outro sorvete que não seja o Cherry Garcia, então... Eu vou te mostrar aqui o cardápio. Eu quero experimentar o Lemonade Sorbet. Olha, vários sabores super elaborados. Eu pedi o sorvetinho de limão, mas é porque feliz no simples, né? E você, Cris? Cheesecake, né? Eu vou querer o fish food. Você conhece o fish food? Não. Eu amo. Ele tem pedaços de chocolate em formato de peixe. Maravilhoso, lindinho. Vou querer experimentar. Então vamos lá, agora que a gente já teve a nossa pausa pro sorvete. Tá todo mundo refrescado, delícia. Conta pra gente um pouco das suas viagens preferidas. Me fala de 2 viagens que foram muito marcantes pra você, que você fez sozinha. Fala um pouquinho dos desafios que você teve por estar sozinha e das coisas legais que teve nessas viagens porque você estava sozinha. A primeira vez que eu viajei sozinha conscientemente, pintou a oportunidade de fazer uma viagem que eu não tenho ninguém pra ir comigo, mas foda-se, eu vou fazer mesmo assim. Eu tava passando uma temporada curta na Inglaterra estudando e pintou uma chance de fazer uma viagem de trem até o norte da Escócia, escrevendo pra um anunciante que me convidou na época. E, na época eu tava casada, mas não tinha a menor possibilidade do meu marido ir pra lá fazer isso comigo, e eu também não tinha meus amigos que moram em Londres, ninguém ia, vou sair aqui do meu trabalho uma semana pra acompanhar a Gaia de trem até o norte da Escócia. Mas falei, cara, eu sempre quis fazer isso, eu morro de vontade de conhecer a Escócia, vambora. Ainda mais como um trabalho, vocês vão me pagar pra ir? Caramba, vambora. Teve uma dificuldade específica nessa viagem, que foi quando eu aprendi que a gente só pode levar a bagagem que a gente consegue carregar. Opa! Eu tenho uma dor no ombro direito até hoje, que começou nessa viagem aí, porque eu tava viajando com uma bagagem super pesada, sei lá, porque eu achei que eu tinha que levar computador, câmera, lente, e já era inverno, então 1000 roupas de frio, e daí no caminho eu comprei garrafa de uísque, enfim...
Eu lembro de eu voltando de volta pro apartamentinho que eu tinha alugado em Londres, que era num lugar lá na zona leste de Londres, longe pra caramba. Eu não conseguia carregar a mala, porque o meu braço já não funcionava mais de carregar uma mala super pesada, com rodinha e tal, mas ainda assim super pesada. E essa foi uma lição muito importante. Tipo, se você tá viajando sozinha, cara, leva a bagagem que você quiser, porque quem sou eu pra falar se a pessoa vai levar o secador de cabelo ou não? Mas leva o que você pode carregar, porque ninguém vai carregar pra você. Cara, essa coisa da bagagem foi tão pesado, literalmente, nessa viagem, que quando eu lembro dessa viagem, eu lembro disso. Eu lembro das paisagens maravilhosas na Escócia, mas eu lembro, caralho, aquela mala absurda que eu tava carregando. Eu nunca mais repeti esse erro, assim. Essa viagem foi muito legal, porque a Escócia também é um lugar de paisagens ermas e locais muito vazios. Então, a primeira viagem que eu fiz quando meu filho ainda era pequeno, então, tipo, até então eu tava com meu filho o tempo todo, e poder fazer essa viagem... Eu já tava passando um mês sozinha em Londres, enquanto meu filho tava com o pai, mas poder fazer uma viagem dessa de trem, né? E trem é super contemplativo, você fica olhando pela janela, aquelas paisagens maravilhosas passando. Foi muito legal e é um lugar que eu sou muito, muito, muito afim de voltar com uma mochila mais levinha. Muito bom. E uma outra viagem que me marcou muito, é um lugar que eu sou muito afim de voltar, é o México, que é um país para onde eu também fui a trabalho e eu acabei ficando um tempo a mais. Às vezes eu faço isso, né? Tipo, a viagem é a trabalho, mas eu dou um jeito de ficar uma semana, 10 dias a mais pra poder conhecer da forma que eu quiser. E é um lugar que eu não esperava gostar tanto. O México é muito maravilhoso, muito colorido, muito quente, todos esses clichês de lugar tropical, mas também tem uma comida que é muito boa. E eu lembro das pessoas falando, tipo, ai, mas cuidado, não vai sozinha, porque não sei o quê. E eu me senti muito segura o tempo inteiro. Em nenhum momento eu me senti, tipo, como eu me senti na Índia, né? Na Índia eu me senti insegura em várias oportunidades. E lá não. E foi o único lugar que eu cheguei, Oaxaca, que é uma cidade no sul do México, o único lugar que eu cheguei, de todas as viagens que eu fiz, que eu olhei e falei, caramba, acho que aqui eu podia morar. Acho que aqui dava pra ficar, hein? Se pá, eu posso chamar meu filho e vir pra cá e, assim, não ir embora de Oaxaca, porque muito maravilhoso mesmo, muito bonito. Uma vida de rua, assim, de pessoas nas ruas o tempo todo, muito forte, uma coisa muito viva. Enfim, esses dois lugares, mas tem várias. Eu fiz uma viagem de um mês pela Itália, de trem também, uma vez, que também era uma press trip, uma viagem de trabalho, mas essa era uma viagem que eu não tinha colegas comigo, eles só me deram, tipo, os locais de hospedagem e as passagens de trem, então eu tinha que cumprir que em tal data eu tinha que estar em tal lugar, mas de resto, o que eu ia fazer em cada cidade, daí era comigo, era só pra escrever sobre os roteiros. Putz, aí é um trabalho dos sonhos também, tipo, eu posso chegar em, sei lá, Florença e escrever sobre o que eu quiser da cidade? Pode. Caramba, que legal, isso podia acontecer mais. E a Itália é um lugar que repercute muito pra mim, porque, né, São Paulo tem uma presença italiana muito forte, a gente reconhece muito a coisa dos gestos, das comidas, então quando eu vou pra Itália é um lugar que eu sinto muito em casa. No entanto, não sinto vontade de morar lá, como eu sinto vontade de morar no México, por exemplo. Tô achando engraçado, porque todo lugar que eu vou eu quero morar. Jura? Todo quanto é lugar que eu vou, eu falo, gente, olha, eu poderia ter essa vendinha, ou eu poderia fazer essa comidinha, olha, eu poderia morar nessa casinha. Eu fico projetando minha vida naquele lugar, todo lugar que eu vou. Eu acho que Toronto é o lugar mais urbano, assim mesmo, e aí eu me senti um pouco menos presente ali, mas tem uma cidade no interior da Itália, assim, Granada, que foi uma cidade que me chamou muita atenção, aquela vivência da plantação das oliveiras, e de colher, e ter azeite, e ter azeitona em tudo, sabe? Uma outra experiência de café da manhã, é o solo mais doce, né, que eles falam, traz alimentos menos cítricos pra mesa das pessoas. Então, assim, é uma outra coisa que eu gosto muito de fazer quando viajar é comer a comida do lugar, sempre, e conversar o máximo possível com a vida local, né? Então eu acho que nesses roteiros muito fechadinhos, tem aquela expressão para inglês ver, né? Você acaba conhecendo o roteiro que foi feito para você saber da cidade. Fica uma sensação de já ter ido antes de ir. Porém, tem uma coisa muito legal na tecnologia que eu particularmente gosto muito de usar, que é conhecer um lugar, a partir daquele lugar falar, que incrível, eu quero saber mais sobre isso. Então, hoje tem Wi-Fi em tudo quanto é lugar, que você poder chegar numa taverna e falar, eu quero saber mais disso aqui. E aí você descobre que é um lugar incrível, e aí você tá ali, você tá vivendo essa experiência. Então, eu acho que desses lugares que eu fui, assim, você tava falando do Rio, de ver 3 oceanos se cruzando, enquanto foi magnífico, eu acho
acho que ter visto a Oliveira, que é mais antiga que Jesus, e tá inteirona, tá? Parabéns, Oliveira, a senhora está muito bem. Eu fiquei com isso na cabeça, tipo, nossa, eu vou poder contar para os meus netos? Então acho que tem isso da viagem. E essa viagem, uma viagem de 30 dias com 2 casacos, então é muito bom as fotos. Ou eu tô com um casaco, ou eu estou com outro casaco, porque eram só 2. E ter conhecido muita gente local nisso e ter levado pouca bagagem. Mas nessa foi a minha primeira experiência com mochila. Aquela mochila que você amarra no corpo pra poder dar um balanço, né? Pra você não ficar muito pesado nas suas costas. Mas a experiência de tirar e pôr as coisas numa mochila durante 30 dias é uma coisa bem louca. Então, me recordou isso quando você fala de bagagem, de levar as coisas que você realmente vai usar. E saber que é totalmente factível passar 30 dias com 2 casacos. Nossa, muito. Inclusive é uma coisa que você aprende viajando, né? Que a gente é capaz de viver com muito menos do que a gente tem no dia a dia. Porque, enfim, a gente se acostuma no dia a dia, nas nossas casas, a precisar de um monte de coisa que, na real, a gente não precisa. E quando você tá viajando de uma situação com mochila, né? Que você tem uma limitação física ali do quanto que você consegue colocar nas suas costas. Você aprende que, dá super pra passar com aquela mochilinha ali e tudo bem. Mas isso que você falou de passar e fazer uma viagem pro interior e passar o tempo no lugar e ver como é a vida numa cidade pequena, num vilarejo. Não precisa ser necessariamente numa cidade pequena, pode ser numa cidade grande também, mas o único jeito de você realmente conhecer um modo de vida, uma cultura, é passando um tempo no lugar, sem pressa, devagar, comendo o que as pessoas comem, conversando com as pessoas. Essas viagens de turismo que a gente faz, e esse é o meu problema com as press trips, com as viagens de trabalho, é que você só vê o roteiro pra inglês ver, né? O roteiro turístico mesmo. Você não vê o país, ou a cultura, ou as pessoas. Você vê só aquilo que tá pré-determinado pra você ver. E isso uma hora começou a um pouco me incomodar, assim. Eu espero poder voltar a viajar em algum momento fazendo viagens desse tipo, que são viagens um pouco maiores, mas também são mais lentas. Que eu possa comer a mesma comida mais de uma vez pra ver se realmente é assim que come, é aqui que come, como é que funciona. E ter a oportunidade de, enfim, viver o lugar um pouco mais. Eu gostaria de, sei lá, passar 6 meses em Oaxaca vendo se é realmente lá o lugar onde eu vou ter que morar ou não. Pra encerrar, fala pra gente se tem alguma menina aqui, algum menino que tá ouvindo falando assim, putz, é agora, hein? Eu nunca tive coragem, eu tava aqui esperando alguém me fazer companhia, eu decidi que eu não vou mais esperar que me façam companhia, eu vou meter as caras e vou sozinho. Qual é o conselho que você dá pra quem vai se aventurar pela primeira vez numa viagem sozinho? É se informar bem. A gente tem um acesso à informação hoje que a gente nunca teve na história, né? Nunca antes na história da humanidade a gente teve tanto acesso à informação pro bem e pro mal, mas enfim, é totalmente factível a gente se informar corretamente hoje antes de viajar, e eu gosto de dizer que uma mulher segura é uma mulher bem informada, né? Ou o contrário, uma mulher bem informada é uma mulher mais segura. Se informa muito sobre o lugar onde você vai antes de ir. Saca? Quanto mais informada você tiver, mais segura você vai se sentir. Chegue no lugar sabendo como que você vai fazer para ir do aeroporto pro hotel, ou da rodoviária pro hostel, ou o que quer que seja, né? Tem muitos tipos de viagem. Quando a gente fala de viajar, a gente sempre pensa em viagem internacional, Estados Unidos, Europa. Mas, cara, às vezes ir pro litoral do estado é uma viagem. Às vezes ir pra cidade vizinha é uma viagem. Às vezes viajar dentro da própria cidade também é. Mas se informa, pega o máximo de informação que você conseguir sobre o lugar antes de ir. Isso vai fazer com que você chegue sabendo onde você tá pisando, literalmente. Cara, tem guias de viagem em papel, tem trocentos sites, tem grupos no Facebook específicos para viajantes, onde você vai pedir uma informação e alguma mulher vai aparecer ali pra mulher, né? Eu tô muito com mulher na cabeça. Homens também viajam, desculpa, caras. Mas alguém vai aparecer ali pra te informar. Então é isso. Tenta pegar o máximo de informação que você conseguir, mesmo que isso signifique fazer um roteiro de viagem super elaborado que você depois não vai cumprir, mas vai sabendo pra onde você vai, isso vai te ajudar muito. E pras meninas, então, só agora, quando perguntarem, mas você vai sozinha? O que responde? Você vai sim, gata, pode ir, vai dar tudo certo. Mas a coisa do título do livro, que depois virou o título do podcast, é que essa é uma pergunta que nós, mulheres, a gente ouve o tempo todo. Não só quando a gente vai viajar. Permeia qualquer camada da sociedade aí. Isso vale pra mulheres ricas e pobres, pra mulheres jovens e velhas. Você vai no cinema, você vai sozinha. Ai, mas você vai sozinha? Então isso meio vale pra tudo. É que pra uma mulher viajante isso é muito, 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 muito frequente. Enfim, a família vai te perguntar, o namorado vai te perguntar, as amigas vão te perguntar, mas eu acho que cada vez mais a gente pode responder que sim, vou sozinha.
A gente tá careca de saber que vocês usam o tempo de lavar a louça, limpar a casa e andar pela cidade pra ouvir o Mamilos. Mas conta pra gente, quando acaba o episódio da semana, você faz o quê? Ué, amiga, entra lá no Storytel. Depois que a gente falou da plataforma aquele dia, eu fui dar uma fuçada lá e olha, tem muito conteúdo, viu? Dá pra aprender e se divertir tanto. Tem história de terror, de suspense, biografia, romance. Você paga por mês e aproveita tudo sem limites. Eu já vou indicar aqui a Festa de Babette, tá? Se você gostou do filme, você vai gostar mais ainda do conto. Mas tem também Edgar Allan Poe, Stephen King, André Bianco. Eu só não recomendo ouvir esses de terror à noite, né? Pra quem quiser aproveitar e conhecer essa plataforma tão cheia de coisa boa, tem link pra Mamileiro. É só entrar no story.tel/mamilos. Com esse código você leva 30 dias grátis pra sair ouvindo tudo. Aí é bom demais, hein? Então corre lá, story.tel/mamilos. É isso, então fica a gostosa sensação de viajar solo. Obrigada, Gai. Obrigada. Obrigada a vocês. Mamilos, jornalismo de peito aberto. Esse bate-papo foi um oferecimento Bradesco. Este podcast foi editado pela Maremoto.